Boa noite a todos, que a paz do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Eu resolvi hoje fazer esse vídeo. Esse vídeo, irmãos, será endereçado especialmente para a pessoa que os irmãos vão ouvir o nome nesse vídeo. Eu pretendo enviá-lo via YouTube ou também no Face. Esse personagem do qual vou falar, eu não o estou julgando, mas pelo que ele demonstra, eu acompanho os vídeos dessa pessoa, ele é um dos maiores teólogos que o Brasil já viu. Vou dizer o nome, que ele é um homem público, ele pode ser falado o nome dele. Não tem nada que me impede de dizer o nome dele. Ele chama Caio Fábio. Vocês devem conhecer nas redes da internet. Ele é um intelectual de alto gabarito, de muita sabedoria intelectual, teológica também e filosófica. Porém, outro dia, ele disse certas coisas sobre a Bíblia Sagrada e sobre os personagens da Bíblia que me forçaram a não ficar calado. Eu preciso falar sobre o que ele disse. Esse homem tem a mania de começar falando nos evangelhos, segundo ele, e eu acredito também igual ele, que Jesus Cristo é a chave exegética e de toda a Bíblia e assim por diante. Ele acredita, assim, eu sei que ele tem fé, por acreditar e porque ele estudou e tal. Mas tem uns momentos que ele entra nos devaneios tão grandes que nem ele mesmo percebe. Quando chega no outro vídeo, ele, sem notar, sem perceber, mas a gente que está daqui ouvindo percebe que ele volta atrás, disfarçadamente. Eu não quero dizer com isso que ele faz propositalmente. Mas ele estava respondendo uma pessoa que é até da ex-religião dele, presbiteriano. Esse homem foi da Associação dos Pastores da Cristandade no Brasil. Ele foi presidente por muitos anos. É um homem viajado no mundo inteiro. E ele é da minha idade, ele tem 65 anos. A sabedoria dele chegou a tal ponto que a Bíblia diz que ela chegou a ser perigosa para ele. Primeiramente, eu não vou falar do personagem agora da Bíblia que ele desconsiderou, mas eu vou falar do que ele desconsidera de todos os seres humanos. Ele acha que ele é o único na Terra que entende completamente o que é a Bíblia, o que as Escrituras Sagradas dizem. E isso não é verdade. Não é verdade porque a palavra de Deus não foi escrita só para um homem, só para uma entidade e só para um grupo de pessoas. A palavra de Deus foi escrita como uma carta para a humanidade. E ela pode ser, sim, uma carta pessoal, mas nem por isso eu tenho que me achar capacitado de reter todos os segredos emanados dos textos. Não. Tem outros que entendem mais do que eu. E ele se acha, infelizmente, como um dos mais sábios do mundo. Só ele tem a verdade e quem seguir a ele vai se dar bem. Então ele não passa de mais um religioso. Ele diz que não tem religião, mas ele não passa de mais um religioso que acha que pela religião, embora ele negue isso, mas é a mesma coisa. Porque se ele acha que ele é o caminho, mesmo falando que Jesus é o caminho, mas se você não estudar Caio Fábio, você não tem condição de ser salvo, é a mesma coisa. Ele se coloca num plano superior de conhecimento que ele chega a falar assim:
Eu vivo batendo nessa tecla, falando, mas vocês não me entendem. Como se o vocabulário dele fosse desconhecido do português, de todos nós que falamos a língua portuguesa. Isso não é verdade. E tem uma outra coisa, ele fala, tem hora, tantas besteiras que o próprio personagem que ele desqualificou como escritor bíblico, ele disse que nós não deveríamos nem pensar nesses palavrões que ele fala. Ele fala palavrões lendo a Bíblia que desfaz tudo do conceito que ele fala de respeito pela Bíblia, pela palavra de Deus. Eu não digo pelo livro, mas quando eu digo Bíblia, eu estou querendo dizer as escrituras sagradas que estão escritas como Bíblia, né? Com pequenos livros, 66 livros. Então ele fez uma coisa que eu vou passar para os irmãos, talvez eu terei que fazer 2 vídeos para chegar lá. Ele respondendo um inquirente da teologia da predestinação, essa pessoa que pediu explicação a ele, e falando que discordava nesse ponto, porque o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo escreve que transparece que Paulo estava falando ali de uma predestinação como João Calvino disse, ou pelo menos como Armínio dissera também. E ele tratou do caso com uma percepção de conhecimento acima da Bíblia Sagrada, acima dos escritos sagrados. Ele chegou a falar que o apóstolo Paulo, se tivesse aqui, ele não escreveria esses 3 capítulos. E isso não é verdade. Não é verdade. Ele foi muito cruel com a palavra de Deus. Não adianta ele falar que Cristo é a chave hermenêutica e exegética da Bíblia, porque só palavras não adianta. Não adianta, a gente tem que ter o respeito pela palavra escrita de Deus. Esse homem que ele falou, o apóstolo Paulo, ele foi inspirado, todas as cartas que ele escreveu, detalhes das cartas foram inspiradas. Agora, o fato de Caio Fábio achar que é o mais sábio, que ele mesmo disse que é muito mais sábio que o apóstolo Paulo, que se o apóstolo Paulo tivesse aqui, ele ia ensinar o apóstolo Paulo. É o que ele estava querendo dizer. Dizer que o apóstolo Paulo escreveu errado. Então, quando ele se coloca como mais sábio, ele vai confrontando com tudo que a Bíblia diz, que não é verdade. O próprio Jesus disse que o próprio Deus escondeu o que é verdade, escondeu, por assim dizer, né? Porque o que se considera muito conhecedor, muito sábio, ele mesmo se escurece no seu vazio interior. Ele escurece toda a iluminação das Escrituras Sagradas para ele mesmo. E aí ele quer pregar uma luz que realmente não existe. Eu não sou adepto dessa crença que ele estava discorrendo contra. Não sou. Falo a verdade, eu não sou adepto da qualidade que o homem estava perguntando, que nós somos predestinados. Não, eu não acredito. E tenho base bíblica para isso, mesmo nos textos que aparentemente ele estava falando que é dispensável na Bíblia. Ele disse essas palavras, que capítulo 9, 10 e 11 de Romanos é dispensável na Bíblia Sagrada. E eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque eles também foram inspirados. Se o Espírito Santo qualificou o apóstolo Paulo para escrever todo o Romano, mas tirasse o capítulo 9, 10 e 11 da Bíblia como sendo errado, o Espírito Santo erra, porque ele foi inspirado. E eu vou mostrar nos próprios capítulos que o apóstolo escreveu sob inspiração divina e não sob o conhecimento que ele achava que tinha. E ele, me desculpa esse senhor Caio Fábio, ele tinha conhecimento intelectual, Caio Fábio, superior a você em muito.
e muito, superior a mim, muito, superior a qualquer outro intelectual da atualidade, muito. Porque senão você seria adepto da, da maturação humana, e os humanos estão apodrecendo, meu amigo. Você está falando da inteligência, da ciência, você vai no micro-organismo da coisa para mostrar Deus, e nós não precisamos disso. A Bíblia, o apóstolo Paulo mesmo escreveu Romanos 1, 20 e 21, que só a macro criação já serviria para nós sabermos quem é Deus, e quem não acreditasse pela macro criação de Deus já não tem desculpa, e você não tem. Você fala da ciência quântica como sendo o centro da verdade bíblica, e isso não é verdade. Na mesma hora que você diz que é Jesus Cristo, que é o centro verdadeiro da Bíblia, que é exegese, hermenêutica, tudo, eu concordo, você já fala da física quântica, como se isso fosse alguma coisa para explicar Deus. Deus está além da sua compreensão. Outra coisa, Caio Fábio, por favor, não se julgue melhor do que os outros. Cristo não fez isso. Cristo falou para os discípulos dele na noite da morte dele que o que se achasse maior, que se olhasse para dentro do discípulo, seu interior, e se achasse que era maior em qualquer coisa, tinha que se tornar o menor. E eu não vejo isso em você me desculpa. Desculpa falar, mas essa é a pura verdade. Eu gosto de falar cara a cara, porque você, por exemplo, um homem tão estudado, cheio de teologia, professor, já escreveu livros, N livros. Você ainda não percebeu nem a grandiosidade de Deus na criação, macrocriação, o superlativo da criação. Como é que você vai entender de física quântica para explicar Deus? Meu amigo, se você acha que Paulo não sabia disso, você está muito enganado. Você não tem o Espírito Santo. Você não foi iluminado pelo Espírito Santo para escrever nada. Seus livros é uma bagaceira em vista do que a Bíblia fala. O capítulo 9, 10 e 11 de Romanos dá de 10 a 0, de 1000 a 0 de qualidade, de conhecimento de Deus sobre os seus livros e sobre a sua mentalidade. Eu não quero dizer com isso que você é um desprezível, não, de maneira alguma. Você tem algo bom. Mas você precisa baixar um pouco, você precisa se colocar um pouco no patamar de outros, pelo menos, né? Para não entrar naquilo que Jesus disse, ser menor. Porque você nunca fala que você é menor, sempre você desafia os outros, dizendo, vem que eu vou te... Comigo vocês não falam nada, comigo vocês não falam, porque se me chamar eu falo isso, faço aquilo outro. E isso não é o certo, Caio Fábio, me desculpa, irmãos. Cristo não ensinou isso. Assista esse Caio Fábio, mas assista com o pé atrás também, tá? Assista o que eu estou falando e assista com o pé atrás. Eu quero só ler para o Caio Fábio. Vocês desculpem, eu tenho que pôr óculos e vai ficar uma mancha no óculos, né, por causa da lâmpada. Eu não tenho recurso de gravação, eu gravo no meu celular simples. Então, o que eu disse, a macrocriação de Deus já serviria, mas para ele não serve. Ele acha que tem que entender de física quântica para entender Deus. Isso não é verdade, eu não preciso. O apóstolo Paulo não precisou disso, outros discípulos de Cristo não precisou disso e não precisa. Romanos 1, 20 e 21, seu Caio Fábio, diz o seguinte, depois eu vou ler os versículos, capítulos, que você disse que são dispensáveis e que um dia você vai falar para Paulo que ele viajou na maionese ao escrever aquilo. Você está falando do Espírito Santo de Deus, isso é um pecado sem perdão, meu amigo. Isso aí é um pecado sem perdão. Porque se não fosse para estar aqui, não estaria. Tem tantos livros aí apócrifos que Deus não deixou que fosse compilado junto com essa Bíblia. Não deixou. Isso é o Espírito Santo de Deus. E você desfez demais da pessoa que escreveu
do Espírito Santo que inspirou e da capacidade intelectual da pessoa e de nós todos que te ouvimos. Você diz que nós não te entendemos. Que é isso? Será que você é mais poderoso do que o próprio Cristo que nós entendemos? Agora, você quer falar que ninguém entende a Cristo? Então, se não entender a Cristo, como é que você explica texto como João 8,32, que você mesmo cita muito? E conhecereis a verdade vos libertará. Se Jesus Cristo é o centro da informação de todo o nosso ser, de todo Deus, ele é a verdade. Ele mesmo disse ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14. E 8,32 ele diz que nós temos que conhecê-lo. Se nós podemos conhecer a imensidão de Cristo, do que ele nos deixou, quero dizer, como é que você vai achar que outros não te entendem? Eu acho que você é que está assim, muito por fora do entendimento das pessoas. Você não é o rei da cocada, meu irmão. Desculpa eu falar isso, mas essa é uma verdade. Tem gente que te dá banho de conhecimento, de intelectualidade, meu irmão. Então isso é muito perigoso para a sua pessoa. Você está com 65 anos, já foi tanta coisa e é tanta coisa, mas você despreza muito o que é Deus, o que é Cristo. Para você, você diz assim que todo mundo acha que Deus trabalha em linha linear. E você que diz que Deus é todo. Você acha que não existe gente que sabe disso, ou Caio? Caia na sua consciência, que não é só você que sabe dessas coisas, não. Tem outros que sabem, meu irmão. Aí você se vangloria por causa de uma coisa que você sabe, e isso cai tudo por terra, o seu saber, como Jesus disse. Aquele que exalta será rebaixado, meu irmão. Então, o que eu estou te falando aqui é com profunda tristeza no coração de ver pessoas tão sábias, secularmente falando, mas que espiritualmente está desfazendo do evangelho acerca de Cristo. Porque os capítulos que você desconsidera como sendo desnecessários, diz você na Bíblia, são capítulos que foram colocados para o nosso crescimento espiritual e nosso conhecimento do Deus Altíssimo. Se eles existem aqui, não foi porque Paulo quis, não. E eu vou te mostrar dentro do próprio capítulo. Se você renegar isso, você é um renegado da fé verdadeiramente cristã. Se você renegar que Paulo não estava investido do Espírito Santo para escrever esses capítulos, e que eu vou ler neles mesmo, você está se fazendo como o homem mais sábio, você está se fazendo de Deus, porque foi o próprio Deus que mandou que escrevesse. E eu vou ler nos versículos para você. Agora, se você não acreditar no que foi falado naqueles capítulos, eu não tenho nada com isso, e outros também não têm. Eu só quero pedir amorosamente, você poderia ser muito mais de ajuda do que você está sendo. Você está se colocando acima de outros. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem gente muito mais inteligente. O apóstolo Paulo, eu não estou querendo fazer uma comparação não, mas de intelecto, meu amigo. Ele era muito mais intelectual do que você, e ele não usou esse intelecto. Ele achava que isso era uma grande... Você sabe disso, que ele escreveu, que tratava isso como merda, né? Estrume. Você sabe disso. Onde ocorre nas Bíblias lá, lixo, ele falou que tratou isso como uma porção de refúgio. E ele falou a palavra que você sabe do grego, que eu não vou dizer aqui, que é para defecação. Então, eu vou ler o capítulo 1 de Romanos, juntamente com o versículo 20 e 21, meu irmão. Estou endereçando para você, mas, irmãos, por favor, deparem no que a Bíblia diz e vejam o que esses homens estão querendo criar. Estão querendo criar um povo analfabeto biblicamente, porque eles se colocam como professores de algo que ninguém entende, só eles que entendem. Isso não está certo, isso é cego guiando cego. Diz assim, ó, 20 e 21 de Romanos 1. O apóstolo Paulo, tal que ele desfez. Desde que Deus criou o mundo, qual mundo? Ele estava falando do cosmos todo, tudo que existe nele, que é visível. E ele fala também do invisível aqui, tá? Desde que Deus criou o mundo, as
suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Então, o Caio Fábio, aqui está dizendo que a macrocriação de Deus serve para você saber do invisível. Você não precisa saber de quântica física, não, o meu amigo. Você não precisa de ir na microcriação de Deus para entender, não. Ele falou que a grande criação que nós vemos com nossos olhos nus serve para dizer que Deus existe, que Ele é o Criador. Se isso não servir para você, microcriação não vai te dar fé nenhuma, não, tá? Porque ele disse assim, agora terminando. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Ele disse aqui no 20. Se você não acreditar pelo que você vê aos olhos nus e precisar de física quântica ou qualquer outra, como você diz, qualquer outra lei criada por homens, qualquer outro conhecimento baseado no conhecimento secular e intelectual de homens para crer em Deus, ele falou que não há desculpa para você, meu irmão, nem para outros que crêem nisso. E diz assim o 21, eles sabem que Deus existe, eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos, pelo contrário, os seus pensamentos, que é o seu lá, se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. O que você acha muito claro, por perceber a física quântica, pregar isso, você tira proveito da ciência que encontra alguma coisa aí na natureza, que descobre alguma coisa feita por Deus para pregar, falar que aquilo é uma prova de que Deus existe, que precisa saber aquilo para ser inteligente. Não é isso, não. Você me desculpa, mas não precisa. Aqui Paulo falou o contrário de você. Ou você acha também que esse capítulo 1, Caio Fábio, tem que ser tirado das Escrituras? Eu vou desligar, que já está um pouco grande o vídeo, e vou fazer um outro. Agora eu vou mostrar o que você falou que é desnecessário, que não tem utilidade na Bíblia, que o apóstolo Paulo escreveu com autorização do Espírito Santo, coisa que você não é autorizado a discordar e nem escrever desfavorecendo o escritor real disso, tá, irmão?